Olá, boa noite. Abrimos esta edição com imagens impressionantes da queda do muro de uma mansão no bairro São Bento, região centro-sul de Belo Horizonte, na semana passada, mas que só foram divulgadas hoje. Pelas cenas gravadas, é possível ver que, ao cair, a estrutura quase atinge um carro e uma pedestre que passava pela rua. Olha só. Chove no momento e a rua está tranquila. Uma mulher aparece nas imagens. Um carro passa. 5 segundos depois, o terreno vem abaixo. Por pouco não atinge a pedestre, que se assustou momentos antes da queda. Os escombros ocuparam toda a via. O muro de arrimo que pertence a esta casa, no bairro São Bento, região sul da capital, tinha 10 metros de altura e desabou, levando parte da quadra de esportes, plantas e muita terra. Segundo a BH Trans, a rua Ivon Magalhães Pinto permanece fechada. A Defesa Civil isolou o local. O morador foi notificado e terá que apresentar um laudo de que não há riscos de novas quedas. A chuva deu uma trégua aqui na região metropolitana, mas muitas famílias ainda amargam os prejuízos provocados pelos últimos temporais, como no bairro Novo Arão Reis, região norte de Belo Horizonte. Lá, o maior problema é quando o Ribeirão do Onça transborda, deixando ruas e casas completamente alagadas. Na casa onde Maria vive com 5 filhos e 4 netos, nem a proteção nas portas segurou a água, que invadiu e alcançou quase 1 metro lá dentro. Essa não foi a primeira vez que a dona de casa perdeu móveis e eletrodomésticos em 10 anos que mora ali. Em área de risco, ela conta que está tentando negociar com a prefeitura para deixar o imóvel. Você querem me dar aqui é 20 mil. 20 mil não dá para comprar um barraco. Porque o que você querem me dar aqui, eu já andei por todo o canto, já dei cada calo desse tamanho no pé. E não consigo achar nada por 20 mil. Aí eu falei, já que você está querendo me dar só 20 mil, eu vou ficar aqui mesmo. Os prejuízos na rua que margeia o Ribeirão do Onça, no bairro Novo Arão Reis, não ficaram só na casa de Maria. É só dar uma volta para ver a marca da enchente em diversas casas. Com a força da correnteza, muita lama e muito lixo ficaram no local. De acordo com a Secretaria de Obras e Infraestrutura da capital, o local fica onde será implantado o Parque Linear do Onça. O edital da primeira fase das obras deverá ser publicado ainda no mês de março. Ainda segundo a Prefeitura, 102 famílias foram cadastradas para deixar o local. 11 delas já saíram das casas, como a que vivia nessa daqui. 2 estão programadas para se mudar ainda nesta semana e o restante está em fase de negociação. A obra faz parte das melhorias no sistema de drenagem da Bacia do Onça e, por enquanto, não irá retirar todos os moradores do local. Terezinha, por exemplo, que mora quase ao lado de Maria e também teve a casa atingida pela última cheia do Ribeirão, ainda não tem previsão de quanto tempo irá continuar ali. Alega que eu não estou na linha vermelha, que minha casa não está em área de risco. Agora você espera ser incluída também nesse programa? Eu espero que eles dão na consciência, né? E que eles pagam um dinheiro justo pra gente. Porque a gente não está encontrando casa do preço que eles estão querendo. O imóvel em Rio Pomba, onde uma idosa de 76 anos morreu após o desabamento parcial de uma laje, está interditado. A mulher foi soterrada na noite dessa segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros de Ubá, a vítima estava em uma casa com o neto de 18 anos quando a estrutura do imóvel começou a ruir. O jovem conseguiu sair, mas não teve tempo de retirar a idosa. Depois de 5 horas de trabalho, os bombeiros resgataram o corpo. A princípio, a causa do desabamento estaria relacionada com o sobrepeso na segunda laje do imóvel e não teria relação com a chuva. Veja agora como fica o tempo nesta quarta-feira em todo o estado. A massa de ar quente que atua sobre o estado causa pancadas de chuva em grande parte das regiões. A temperatura mínima prevista na Serra da Mantiqueira é de 16 graus, enquanto a máxima deve atingir os 36 no norte de Minas. Em Belo Horizonte, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Os termômetros vão de 20 a 31 em Cana Verde, de 22 a 34 graus em Lagamar. Oscilam entre 21 e 32 em Varzelândia. E em Boa Esperança, mínima de 20 e máxima de 33 graus. Minas Gerais tem 365 casos confirmados de febre amarela.
Desses, 133 pacientes morreram. Os dados constam no boletim divulgado hoje pela Secretaria de Estado de Saúde. Em todo o estado, 630 casos continuam em investigação. Entre esses, há registro de 11 pacientes com histórico de vacinação prévia e exame positivo para a febre amarela. Ainda estão sendo feitos levantamentos de informações clínicas e epidemiológicas. Está preso preventivamente o pastor de uma igreja evangélica tradicional de Belo Horizonte, que fica no bairro Salgado Filho, região oeste da cidade. O homem foi denunciado por estuprar várias mulheres, incluindo uma adolescente. O suspeito tem o apelido de maníaco da orelha. William Jorge Ferreira atuava como pastor em Belo Horizonte há cerca de 25 anos. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram um culto religioso realizado no último mês de fevereiro para 3.000 pastores, que foi invadido por uma mulher. Ela gritava, afirmando que havia sido estuprada por William. A Polícia Civil já havia recebido denúncias contra o homem de 51 anos antes dessas imagens serem divulgadas. O pastor foi localizado em casa e preso preventivamente nesta terça-feira para não atrapalhar as apurações. Na delegacia, ele preferiu o silêncio. As investigações começaram em maio do ano passado. De lá até agora, a Polícia Civil já ouviu mais de 10 mulheres. Todas relatam que foram abusadas sexualmente pelo pastor e que a maior parte das vezes as situações aconteceram nas dependências da igreja. A gente não tem notícia ainda de que houve conjunção carnal. Porém, ele praticou diversos atos, mediante ameaças às vítimas. Uma vítima era menor de idade, ela alega que foi estuprada dos 12 aos 16 anos de idade e que ele praticava, introduzia o dedo na genitália da vítima, lambia o pescoço, dava encoxada e diversos outros atos de abuso sexual. Segundo a delegada, William Jorge Ferreira era um dos líderes da congregação em Belo Horizonte e ameaçava as vítimas para não ser denunciado, alegando a situação de poder religioso. Ele falava que tinha muitos amigos que eram policiais e autoridades e políticos e que por isso ele ficaria impune. A polícia ainda vai periciar o material apreendido na casa do suspeito, um tablet, um aparelho celular e uma machadinha. Um distintivo de polícia civil também foi apreendido. O advogado do pastor alega que ele está sendo vítima de uma armação. O pastor Jorge está sendo levado por uma grande orquestração, feita por várias pessoas que têm problemas particulares com ele. Inclusive, já existe um inquérito na 18ª vara no Buritis, onde eu estou processando por difamação e calúnia a todas elas. E até o momento não tinha nenhum boletim, nenhuma certidão, nada contra o pastor Jorge. Por meio de nota, a Igreja do Evangelho Quadrangular informou que, quando tomou conhecimento das denúncias, afastou o pastor das atividades e que, antes de ele ingressar no ministério, apresentou todas as certidões em ordem a respeito de sua conduta moral. Estão presos os suspeitos de torturarem 2 adolescentes na capital. A quadrilha, segundo a polícia, comandava o tráfico de drogas na região leste da cidade. As imagens feitas com o celular mostram traficantes do bairro Alto Vera Cruz torturando uma adolescente de 15 anos. Com a arma apontada para a cabeça, ela teve todo o cabelo raspado. No mesmo local, outra jovem também foi agredida pelos bandidos. Os crimes aconteceram há quase 5 meses. Isso aí dá resultado disso aí, ó, piranha na favela, tirando bandido, fazendo pra gracinha. Isso aqui, ó, é o choquinho, só. Fica de exemplo, só. O crime é na rua, só. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos de cometer essa crueldade são Jefferson Fernandes da Silva, de 20 anos, e Lucas Dias Duarte, de 19. Foram agredidas com arma de fogo, coronhadas, e foram obrigadas a exaltar a gangue local, Gangue da Ita. Além de Jefferson e Lucas, a Polícia Civil prendeu 4 rapazes e apreendeu uma adolescente. De acordo com as investigações, todos pertencem à Gangue do Ita.
quadrilha responsável pelo tráfico de drogas no bairro Alto Veracruz e liderada por Charles Felipe Pereira da Silva, de 25 anos. Charles, ele teria ordenado essa tortura a jovens justamente para poder ratificar ali o domínio da gangue Ita sobre a gangue local que anteriormente se instalava anteriormente no local. A polícia apreendeu com parte do grupo 33 pinos de cocaína, 3 buchas de maconha e uma folha contendo anotações do tráfico de drogas. Além de disputar o comando pelo tráfico de drogas na região do Alto Veracruz, eles aterrorizavam os moradores do bairro. Isso para demonstrar força aos inimigos. Em uma das ações, o bando invadiu o andar de uma casa que passou a ser utilizado para vender drogas. Eles tiveram, vamos dizer assim, o cuidado de não expulsar os moradores, manter o morador no local para manter uma aparência de normalidade, mas utilizar todo o andar do imóvel para fazer essa comercialização. Eles desciam a droga em um balde e subiam o valor a ser pago, dificultando assim qualquer investida para a prisão deles no local. De acordo com a polícia, a prisão do bando põe fim à quadrilha do Ita. Então nós acreditamos que com o afastamento desses 7 nós conseguimos aí causar um impacto importante na região lá com relação ao tráfico de drogas e poder restabelecer a paz lá no local. Um frentista foi agredido na cabeça com uma barra de ferro durante um assalto a um posto em Bicas, na Zona da Mata. O suspeito foi preso e a vítima teve traumatismo craniano. O jovem que aparece na tela está com uma barra de ferro nas mãos dentro do posto de combustível em Bicas. Ele chama o frentista, despista e agride a vítima. O suspeito bateu com uma barra de ferro na cabeça do frentista e em seguida roubou carteira, documentos e o carro da vítima. Depois do crime, o suspeito fugiu sentido Juiz de Fora. Ele foi abordado pela Polícia Militar na altura de Coronel Pacheco. O condutor, ele se apresentava com hálito etílico, ele não possui habilitação e nos apresentou um documento que não é dele. De acordo com a PM, o criminoso tem ampla ficha criminal. Quando foi abordado, ele ainda apresentou a documentação do frentista. A vítima sofreu traumatismo craniano. O veículo foi recuperado e levado para o pátio do Detran. O frentista foi socorrido por unidade da ambulância da cidade de Bicas. Ele, após medicado em Bicas, foi transferido para Juiz de Fora com traumatismo craniano, situação delicada. E o cidadão, tão logo praticou o roubo, ele evadiu-se no veículo da vítima. Ele foi dado a voz de prisão em flagrante delito pelo crime de roubo, tá? Sendo ele trazido aqui para a delegacia de Juiz de Fora para ele prestar esclarecimentos. Um agente penitenciário que trabalhava no presídio de Matozinhos foi morto com 13 tiros dentro da casa da namorada. O crime foi na Vila Semig, no Barreiro, aqui em Belo Horizonte. Na Vila Semig, o clima é de tensão depois do tiroteio da noite passada. Um homem foi morto com 13 tiros e a namorada dele, atingida por estilhaços, foi levada para o hospital. O crime aconteceu naquela casa do Portão Marrom. Ainda marcas da violência, a gente pode ver manchas de sangue no chão. Informação da testemunha é de que ela, uma jovem de 22 anos, estava no local quando o namorado bateu a porta, pedindo que ela corresse. O homem, um agente penitenciário de 36 anos, entrou e lá dentro ele foi baleado. Ela conseguiu correr para a casa de uma parente e foi socorrida. Um homem que estava lá no local, um parente que não será identificado, conta que a moça estava muito abalada e que quando ele saiu aqui do lado de fora, já viu a cena, a movimentação. Eu só ouvi os barulhos do tiro, na hora que eu cheguei já não tinha mais ninguém aqui na rua e eu passava um outro lá, mas o que a gente viu foi só isso mesmo. Você chegou a ouvir ele pedir alguma coisa? Não, não teve nada disso não. A gente fica desesperado, achei que foi com ela, né? Lá dentro foram recolhidos cartuchos de armas, .40 e 9 milímetros. A polícia já tem suspeitos. Informação dos moradores é de que, depois que a polícia chegou, foi feito um rastreamento na região. Esses suspeitos fugiram para uma mata que fica aqui atrás, aqui na região, e não foram localizados. Um helicóptero também foi usado. Nós já sabemos de suspeitos, no mínimo 3, inclusive um é pai, o outro é filho e o outro é comparsa. Então a briga lá em torno do tráfico de drogas. Essas últimas mortes lá têm a ver com a tomada do local para a traficância de drogas ilícitas. Eles não estão ficando na Vila Semig.
Eles vêm, cometem os crimes e saem. A preocupação dos moradores é exatamente com a violência que atingiu a vila desde o fim de semana, quando outras 3 pessoas foram baleadas. Há uma conexão, um trabalho nosso que a gente não descarta, que tem a ver o triplo homicídio ocorrido, né, no domingo, com o último de ontem. Tem essa ligação entre eles aí, de serem os mesmos suspeitos. O agente Valnei Salvo Costa, de 36 anos, trabalhava no presídio de Matozinhos e namorava a mulher que se feriu apenas há 2 meses. Segundo a PM, ele não estava armado na hora do crime. Até o momento, ninguém foi preso. Como noticiamos aqui ontem, um mineroduto se rompeu e despejou o minério de ferro em um manancial em Santo Antônio do Grama, na Zona da Mata. Com isso, a captação de água foi interrompida na cidade. O repórter Washington Bonifácio mostra como a população está afetada pelo desastre. Estas imagens que circulam na internet são do momento em que o mineroduto se rompeu. Este outro vídeo mostra a situação em que ficou o ribeirão, onde é captada a água que abastece a cidade de 4.000 habitantes. O minério vazou durante 25 minutos. Já era noite, quando o acesso ao local foi bloqueado. Os funcionários da empresa Anglo American trabalharam durante toda a madrugada para fechar a fenda que foi aberta pela pressão do minério. Sem abastecimento, os moradores contavam somente com esta mina para encher as vasilhas. Porque de dia não tem nem como, está lotado. No dia seguinte, a história se repetiu. Lá em casa são 6 pessoas em casa. Todo mundo sem água? Todo mundo sem água. Não tem água nem para beber. A prefeita disse que o município ainda não se recuperou da última enchente de dezembro, que foi a maior da história, e que não tem condições de arcar com os prejuízos do rompimento do mineroduto. A gente ainda nem resolveu uma situação, já vem outra, uma carga enorme que está vindo para o município aí, mas com fé em Deus a gente vai superar tudo isso, né? Já se passaram 30 horas depois do rompimento do mineroduto. Nós estamos às margens do córrego Santo Antônio e olha só o que tem de minério ali. Olha o tom dessa água. Aqui, do lado de cá, a gente percebe, é praticamente minério puro. A Anglo American não apareceu aqui, ninguém veio comunicar com nós nada aqui que vai fazer para ajudar nós aqui, porque o gado não está tendo como beber essa água aí. E o gado está sem água. O ribeirão Santo Antônio deságua no rio Casca, que é afluente do Rio Doce, atingido em novembro de 2015 pelos rejeitos da mineradora Samarco. O rompimento de uma barragem na cidade mineira de Mariana causou um desastre ambiental e a morte de várias espécies de peixe. No caso do mineroduto, o diretor da empresa disse que o minério não é tóxico e que a Anglo American vai instalar uma captação alternativa de água para abastecer a cidade. Nós colocamos várias barreiras ao longo do córrego Santo Antônio para evitar que esse minério de ferro continuasse descendo o córrego. As inspeções visuais, as primeiras medidas que nós fizemos no local indicam que a água está ok. O acidente com o ônibus da linha 305 no bairro Mangueiras, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, completou hoje 1 mês. 5 passageiras morreram e outras 16 pessoas ficaram feridas. E como estão essas vítimas? O que foi feito? Que tipo de assistência foi dada a elas? A reportagem é de Rafael Martins. 18 anos, destruíram a nossa vida. Ninguém destruiu a nossa vida. Uma família arrasada pelo acidente com o ônibus da linha 305. 9 horas da noite, eles me ligaram e falaram, a Deise chegou aí? Falei, não, eu não sei não, mas eu acho que ela morreu no acidente de ônibus, o que o povo tá falando, que perdeu o freio. Pedi um amigo para me levar lá no Mangueiras. Chegou lá, eu lembro que o policial pôs a mão no peito e falou com ela. Aí eu falei, não, morreu. Jorge não se conforma com a morte da esposa. O acidente pôs fim a 18 anos de casamento. A filha única do casal sobreviveu. Esther, de 12 anos, ainda se recupera das 2 pernas fraturadas e do braço direito quebrado. Parece que tá puxando a minha perna assim. Dói muito. Uhum. O acidente do ônibus da linha 305 no Barreiro aconteceu na terça-feira de carnaval e deixou 5 mortos e 16 feridos.
Esther ainda se lembra dos últimos momentos antes da batida. As pessoas cadeirantes que ficam aí, tem aqueles trem assim que tem o banco de trás, eu estava sentado só lá, eu e minha mãe. O que sua mãe falou na hora? Misericórdia. Estivemos na empresa para tentar gravar entrevista, mas fomos informados que nenhum responsável iria nos atender. O acidente está completando hoje 30 dias. O delegado responsável pelo caso pediu mais um mês para concluir o inquérito. Até agora, ninguém foi responsabilizado e as famílias das vítimas desmentem a empresa Transoeste, que afirma estar prestando toda a assistência. A empresa até hoje manifestou. Tem uma injeção aqui que o menino quiser pegar, tá aqui, ó, é R$80. Cada dose. Aí me deram 10 o hospital. Não sei que eles vão me dar mais, que eles. E falei com ela, foi caso, nós vendemos televisão, nós vendemos a casa, mas eu não vou abandonar ela, não. Eu costumo falar com ela que nós somos guerreiros. Nós vamos vencer isso tudo. Por meio de nota, a Transoeste diz que presta assistência às vítimas e aos parentes desde o dia do acidente. Quanto à família, mostrada na reportagem, a empresa informou que todos os procedimentos de reembolso de despesas referentes ao tratamento da criança foram repassados para uma tia da vítima. Disse ainda que as despesas do funeral da mulher que faleceu foram pagas e que até o momento nenhum recibo foi apresentado. O JA termina aqui. Fique agora com o SBT Brasil. Amanhã eu estou de volta a partir das 7h15. Boa noite para você e até amanhã.